Olá, querido, querida, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Eu queria convidar você a refletir dessa vez sobre o tema O que estamos deixando, com base em 2 Crônicas 21:20. A palavra de Deus diz assim: Era da idade de 32 anos quando Jeorão começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Eu, lendo esse texto, eu queria te convidar a refletir sobre o que nós estamos deixando. Eu fiquei chocada com essa declaração bíblica de que esse rei, Jeorão, foi sem deixar de si saudades. Que triste, né? Jeorão foi um rei de Judá que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele andou nos caminhos do rei de Israel, como fazia a casa de Acabe. Ele foi um rei muito mau. Ele tinha a filha de Acabe por mulher. E ele levou o povo a uma idolatria terrível. Ele fez alto nos montes de Judá, fez ídolos e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém. Então Deus mandou Elias para falar com ele, para repreendê-lo. E a palavra de Deus foi de que ele não havia andado no caminho de Josafá, o pai dele, mas estava andando nos caminhos dos reis de Israel. Deus ainda disse: você fez prostituir Judá. Você matou os teus irmãos. Olha que homem terrível, que eram melhores do que ele, segundo a Bíblia. Portanto, Deus disse que feriria a todo o povo dele, ou seja, os filhos, as mulheres, a fazenda, e ele teria uma grande enfermidade. E de fato, depois disso, os filisteus e os árabes guerrearam contra Judá e levaram todos os bens, levaram seus filhos, levaram suas mulheres, e depois disso o Senhor o feriu com uma grave enfermidade, incurável. E depois de 2 anos, a Bíblia diz, ele morreu daquela grave enfermidade e, portanto, ficou 8 anos reinando e foi sem deixar saudade. E aí eu trouxe esse texto para mim, para refletir: qual será o meu legado? O que vão dizer de mim quando eu não estiver mais aqui? Será que eu vou deixar saudade? E aí eu pergunto para você a mesma coisa: qual tem sido o seu legado? O que você vai deixar? Essa resposta nós definimos enquanto nós vivemos, não é depois que a gente morre, mas enquanto a gente vive que a gente define isso. Muitas pessoas nessa pandemia têm dito assim: eu vou sair diferente de tudo isso. Mas quantas dessas promessas estão realmente sendo cumpridas ou vão ser cumpridas? Que tipo de pessoas, queridos, nós temos sido? Será que nós temos mostrado Jesus para as pessoas? Ou as pessoas se espantam quando sabem que nós somos cristãos? Que tipo de pessoa nós temos sido para a nossa família? Será que nós temos sido pessoas fáceis de conviver com aqueles que estão diretamente conosco, perdoadores? Será que nós temos sido pessoas que têm misericórdia? Ou será que nós temos sido exigentes demais com o nosso cônjuge, com os nossos filhos? Somos aquele tipo de pessoa que é uma coisa na igreja e outra coisa totalmente diferente em casa. Será que as pessoas da família têm a liberdade de conversar conosco, de falar sobre algum assunto difícil, delicado? Têm a liberdade de apontar um erro? Ou nós somos conhecidos por explodir a qualquer motivo? Será que nós temos tirado tempo para estar com a nossa família? Ou todo o nosso tempo é para o trabalho, para a igreja, para assistir a séries, para o celular, para as redes sociais, enfim, não sobra nada para a família? Eu conheci uma pessoa que atravessou um câncer e ela me disse: quando eu sair disso, eu vou ser diferente, o trabalho não será mais tão importante para mim quanto ele era. Infelizmente, essa pessoa não teve essa chance, faleceu jovem. E conversando com a mãe dela, essa mãe me disse um dia que mesmo ela morando do lado de um parque, ela nunca ia com os filhos lá nesse parque, porque ela trabalhava demais. Que triste, né? O que nós estamos deixando?
E aí nós podemos expandir essa análise não só para o fim da vida, mas para o fim dos ciclos. Por exemplo, quando a gente muda de emprego. Deixamos saudade ou as pessoas dizem, graças a Deus que já foi embora. Somos o tipo de chefe ou subordinado que as pessoas têm carinho ou elas têm receio. Somos o tipo de pessoa que depois de vários dias que nós fomos, mudamos de trabalho, as pessoas que trabalhavam conosco dizem, puxa, está fazendo falta. Ou então as pessoas dizem, nossa, o ambiente ficou bem melhor sem aquela pessoa. Quando nós mudamos de casa, o que deixamos para os nossos vizinhos? Será que eles dizem que falta que ele faz, que falta que ela faz? Será que nós temos aproveitado as oportunidades para servir aos nossos vizinhos numa atitude realmente missional? Será que levamos um bolo para aquela família enlutada, uma sopa para aquela senhora acamada? Será que nós oferecemos para ir ao mercado para aqueles vizinhos que são idosos e que não podem ficar saindo nessa pandemia? Ou então, quando nos mudamos, as pessoas dizem, puxa, nem senti falta, não falava nada, eu nunca nem conhecia aquela pessoa. Ou então dizem, puxa, já foi tarde, porque aqueles amigos que vinham na casa dele ficavam até tarde batendo papo e atrapalhavam o sono da gente. Quando terminamos um ciclo na igreja local, por exemplo, mudamos de bairro, mudamos de cidade, isso acontece na vida de pastores, missionários, mas também de nós, membros em geral. E o que nós deixamos? Será que as pessoas falam de nós? Aquele irmão, aquela irmã era um exemplo de humildade, ele se parecia com Cristo. Ou as pessoas dizem, nossa, aquele irmão era difícil, hein? E as pessoas se reúnem e cada um tem uma história de desavença com aquele irmão que se foi. Será que por onde nós passamos, nós deixamos a marca das obras da carne? E Gálatas 5 lista quais são essas obras. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, entre outros. Ou será que por onde nós passamos nós deixamos a marca do fruto do Espírito, que está lá também em Gálatas 5? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Jeorão foi um homem que viveu segundo as obras da carne. Ele não conquistou a amizade do seu povo, ele não conquistou o amor da sua família e ainda pior, não viveu segundo a vontade de Deus, porque uma coisa está ligada à outra. Se alguém diz, a palavra de Deus registra isso, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Está lá em 1 João 4:20. Jeorão foi alguém que não amou seus irmãos, não amou seu povo, não amou a Deus e não deixou de si saudades. Que nós, pelo contrário, possamos nutrir na nossa vida o fruto do Espírito, possamos ser aprovados por Deus e possamos ser queridos por aqueles a quem nós estamos servindo. E se você não tem feito isso, ainda dá tempo. Mude. Deus está te dando chances para mudar. Enquanto você está vivo, você tem chances para mudar. E que sejamos pessoas que deixemos sim a marca de Cristo por onde nós passarmos. Que Deus te abençoe.